há um grande êxodo de pessoas saindo da congregação que tiveram contatos com a teologia reformada. Quando nós deparamos com esse termo reformado, muitas pessoas têm a sensação assim, reformado, parece que eu estou trazendo coisas novas. Vocês estão inventando coisas e colocando no cristianismo, no evangelho. O que é esse negócio de reformado? Então, para os nossos ouvintes, Fernando, é bom que eles saibam que quem está descobrindo agora está pegando a onda depois que ela já cresceu bastante. Muitos irmãos de outras denominações evangélicas que vieram a conhecer também fé reformada depois de um certo tempo. Nós estamos falando de uma igreja e uma fé antiga. Então, vou explicar brevemente para os irmãos que não estão familiarizados, tá? A igreja cristã, ela é uma igreja milenar, a gente sabe disso, mas ao longo dos séculos, principalmente durante o período chamado da Idade Média, algumas coisas ocorreram com a igreja cristã de então, que desencaminhou a igreja em algumas coisas. Então surgiu a chamada Reforma Protestante no século XVI, com nomes que algumas pessoas conhecem quando ouvem falar de Martinho Lutero, João Calvino e outros nomes conhecidos. E então a Reforma foi uma espécie de tentativa de trazer a igreja de volta à sua origem. Foi bom que você perguntou se reforma é uma coisa nova. Eu costumo dizer que reforma nunca é novo, porque reformar não é igual um puxadinho, como a gente brinca assim. Fazer um puxadinho, aumentar um cômodo da casa, é voltar ao plano original. A reforma sempre teve como interesse voltar ao plano original. Inclusive, como a reforma ela visava trazer de volta o estudo da Bíblia nos originais, esse era parte do movimento na história chamado de humanismo, de estudo dos idiomas originais, conhecer o Antigo Testamento no hebraico, conhecer o Novo Testamento no grego, estudar a fundo para entender os detalhes da escritura. Então a reforma foi, dentre outras coisas, uma volta aos originais. Então reformar não é fazer algo novo, não é inovar, é trazer aquilo que era, que de certa maneira houve algum desvio. Agora, dentre a reforma, e eu quero dar essa segunda parte da minha resposta, dentro da reforma surgiram diferentes linhas. Alguns, por exemplo, não queriam nenhum envolvimento com as autoridades civis. Eles eram a chamada reforma radical. Então, quando a gente ouve falar dos anabatistas, eles eram pessoas avessas a qualquer envolvimento com as autoridades. Então, o que acontecia? Eles não tinham apoio de líderes e muitas vezes não conseguiam ter relativa influência na igreja e mesmo na sociedade. Por outro lado, Deus usou líderes para abençoar homens de Deus. Um exemplo famoso é o de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi protegido por um príncipe que acabou permitindo que ele escrevesse os seus escritos tão importantes que influenciaram muitas pessoas. Mas se você não tivesse respaldo de gente civilmente importante, você não conseguiria ir muito longe. Esses reformadores, eles fazem parte de um movimento que teve impacto social porque teve o apoio de lideranças também, que proporcionaram essas oportunidades. E um desses grandes nomes foi João Calvino, e João Calvino, junto com outros que pensavam semelhantemente, começaram a desenvolver o estudo da Bíblia Sagrada naquilo que se tornou chamado a fé reformada. Reformada, então, Fernando, é uma fatia, vamos dizer assim, um segmento da reforma protestante. Então, protestante é uma linguagem pouco usada no nosso Brasil, porque a maioria dos nossos evangélicos são tão novos, inclusive a congregação cristã, os irmãos que só passaram por ela e saíram, vieram a descobrir um mundo completamente novo que não conheciam antes, porque a própria congregação cristã é uma igreja do século XX, a Assembleia de Deus é uma igreja do século XX, e nós estamos falando de duas igrejas enormes e aparentemente antigas no Brasil, mas nós estamos falando de igrejas novas, historicamente falando. Essa fé reformada da qual a gente está se referindo remonta ao século XVI, 1500 e pouco. Então nós estamos falando de algo bem mais extenso e que em outros países ao redor do mundo já tem raízes antigas. O Brasil é que tem menos tempo, desde a chegada de missionários no século XIX. Então a igreja da qual eu faço parte, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja do século XIX. Mas o movimento de igrejas reformadas é muito mais antigo do que isso. É que nós tivemos uma chegada mais recente no Brasil. Essa mini aula de história é para ajudar os nossos irmãos a entender assim, ó. Se você não sabe, não significa que é novo. Se você não sabe, pode ser sinal de que você ainda precisa aprender. E se todo mundo tiver essa humildade, então é legal, e aí a gente ouve com atenção uns aos outros.